Sotaque carioca. Por que se fala chiado no Rio de Janeiro? Escola, história e costume. Essa é conhecida como a maior característica do Sim, sotaque Praia dos de cariocas Ipanema. como eu, o chiado. Fala isqueiro. Isqueiro. Fala escola. Escola, pô. Esqueci a mochila. Esqueci o isqueiro e o biscoito na esquina da escola. Esse chiado é motivo de orgulho para quem é do Rio, mas também pode gerar um estranhamento em quem é de fora. Nos comentários dos vídeos que eu apresento aqui para a BBC, tem muita gente que não gosta. Mas apesar de hoje em dia essa ser a marca do sotaque do Rio de Janeiro, Sim. por muito tempo os cariocas não falavam assim. Na É verdade, mesmo? o chiado não é invenção e nem exclusividade do Rio. Eu sou o João da Mata, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou te explicar por que o chiado acontece. A gente chama isso de uma fricativa pós-alveolar. Buscar as raízes históricas que vêm da corte portuguesa. 1808 certamente foi um evento muito importante. E te ensinar quais são os outros detalhes que fazem o Olha o nosso Rio de carioquês Janeiro. ser um sotaque. Daqui dá pra ver minha casa, hein? Não queria falar, não. Mas hoje o meu prédio aparece no cartão postal do Rio de Janeiro, tá? Parece legal, hein? Parece legal. Tão famoso. Os fatores, assim, bastante emblemáticos. Para começar, dá uma olhada nesse mapa com dados das capitais do Brasil. O mapa mostra os lugares do país onde o som do S no meio ou no final de uma sílaba é chiado. Quanto mais cheias ficam as barrinhas amarela e vermelha, maior a porcentagem de falantes que chia. Na verdade, Ah, no na maior Macapá a parte do galera país, chia também, o mano. som mais comum soa mais ou menos como S. O nome que a linguística dá para esse som é fricativa alveolar. É como falam a maioria dos Fricativa alveolar. paulistas, Mesmo, casca, dos mineiros Escola, história, ou dos baianos. Espaço, mascote. Só que no Rio de Janeiro, na hora de pronunciar o S, os cariocas fazem um som diferente. A gente diz mesmo, escola, costume e por aí vai. Por que isso acontece? O termo que os linguistas usam para esse processo é palatalização. O nome vem de palato, a parte do céu da boca logo atrás dos dentes superiores. Ou seja, a palatalização acontece quando uma consoante muda de som porque o seu ponto de articulação se aproxima do céu da boca. Para explicar melhor, o ponto de articulação é o local da boca onde acontece o bloqueio ou a restrição de fluxo de ar durante a produção de um som. Com isso, o som de S acaba virando X, que é parecido com CH ou X. Usando os termos linguísticos, a fricativa alveolar se torna uma fricativa pós-alveolar. Carioca não sabe falar isqueiro e chiqueiro junto, vai. Isqueiro, isqueiro. Não. Isqueiro, isqueiro. É, que sai duas vezes isqueiro, né? Isqueiro, isqueiro. Moleque, não dá, pô. Isqueiro, chiqueiro. Moleque, não dá. A palatalização é mais comum do que você imagina. No nosso português brasileiro tem um exemplo que você vai reconhecer. Grande parte dos brasileiros diz tia e dia em vez de tia e dia, como é comum no português de Portugal e em algumas regiões do Brasil. É muito mais comum quando pensamos no português do Brasil, ou se queremos imitar o português do Brasil, imediatamente vamos começar a palatalizar te. Começamos a dizer tia e dia. Em Portugal nós não temos essa palatalização. Essa palatalização normalmente acontece por causa do que vem antes ou depois do som em questão. No caso do T e D, costuma acontecer quando ele é seguido de I, tia e dia. Agora a gente entendeu o que é o chiado, mas como é que ele chegou no Rio de Janeiro? Eu fui atrás das raízes históricas. Pô, te falar legal, mano. Esse bagulho de palatalização, os caralho a quatro aí, mano. O camarada que tá aprendendo a falar outros idiomas deve dar mó moral, sabia, mano? Porque, por exemplo, realmente mesmo, tá ligado? O nosso idioma a gente fala mais levando a língua até o céu da boca, né? Ainda mais aqui no Rio. Então, tipo assim, se tu passa a entender essa parada, imagina, pô, o inglês fala mais da maneira X, usando tal bagulho, tá ligado? Pro camarada que procura estudar outros idiomas, né? Esse tipo de conhecimento aí deve ser muito útil, mano. E descobri que apesar de o chiado não ser generalizado aqui no Brasil, ele é muito mais comum em Portugal. Isto acontece em todo o português europeu. Mas nem sempre foi assim. Até o século XVII, o S chiado não existia no português de Portugal. Eles falavam mas, faz e traz. Por isso, essa é a forma mais difundida no português brasileiro até hoje. O chiado só começou a aparecer no sul de Portugal no fim do século XVII. As razões para isso ainda não são claras, mas o fato é que a mudança se espalhou pelo país no decorrer dos anos. Aí, em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. E essas pessoas trouxeram o chiado. Foi uma novidade para os brasileiros, inclusive para os cariocas que ainda não falavam assim na época. A hipótese é que o chiado pegou no Rio de Janeiro por estar associado a um jeito de falar mais elitizado, nobre, ligado à corte. Então as pessoas imitam. Aí isso se torna uma coisa que começa só como imitação, mas acaba se tornando uma
uma coisa generalizada. Aí os cariocas foram Caraca, imitando mano. o chiado da corte e com o passar dos anos a pronúncia foi se incorporando ao sotaque. No livro seminal O Linguajar Carioca, de 1922, o linguista Antenor Nascentes já descreve o S chiado como uma marca do Rio. Hoje em dia, como dá pra ver no mapa, esse som é feito por praticamente todos os falantes da cidade. Mas o chiado não é só coisa do Rio. De fato, o chiado é minoritário nas capitais do Brasil. Mas o chiado é majoritário em Florianópolis e em Belém do Pará. Mesmo, casca, Páscoa, sexta. O mapa também mostra que o S é chiado majoritariamente, mas em menor grau, em Recife, Manaus e Macapá. São todos próximos a grandes portos, né? É um sotaque do litoral. Né? Esses são lugares que são importantes centros de interação, de comércio, de movimento marítimo, né? Por essa via que os contatos foram feitos. Mas olha só que curioso. Esse mapa mostra o grau de chiamento do S dependendo da consoante que vem em seguida. Olha só como é que as barrinhas estão mais cheias. Isso quer dizer que, em pelo menos algumas palavras, a maior parte dos falantes das capitais brasileiras chiam. Isso acontece porque os sons de T e D influenciam do S, que acaba virando um X. Por isso, um paulistano pode falar Desde. e um baiano pode falar Teste. Isso significa que o S chiado não é tão exclusivo dos cariocas. Mas o que faz então o sotaque do Rio ser tão marcante? A resposta não é tão simples. É que um sotaque não é formado só por uma característica, mas várias. Por exemplo, preste atenção em como o carioca fala faz ou mesmo. Ele não apenas chia, mas adiciona uma vogal a mais no meio da palavra. É o que os linguistas chamam de ditongação. Então é como se o chiado viesse acompanhado da inserção dessa semivogal I, né? Em faz, nós. A ditongação também pode acontecer quando o carioca diz alô ou escola. Em vez do I, ele coloca um A que alonga a palavra. Então, na verdade, assim, o que a gente tem na fala carioca é um alongamento bastante marcado. O jeito de carioca pronunciar o R no final de uma sílaba também é peculiar. O R carioca não é o retroflexo, que é comum no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Porta. Nem o R-TEP, da capital paulista ou do Rio Grande do Sul. Corte. Também é diferente do R falado na maior parte do Brasil, que tem um som parecido com a letra H em línguas como o alemão e o inglês. Forte. É um R que soa mais arranhado. Porta, corte, termômetro. É muito parecido, idêntico à maneira como o R parisiense, por exemplo, do francês. Ó, sou chique, rapá. É articulado. Eu falo parisiense, rapá, no ferro. É isso aí mesmo, pô. Rouge. Rivière. Ó, Essa semelhança com a França não Acabou, é coincidência. Desde o Renascimento, a França teve uma influência cultural enorme na Europa Ocidental. E essa influência é percebida também na fonética. Uma teoria é de que o português europeu foi influenciado pelo R arranhado dos franceses. E assim como o S chiado, esse som chegou em peso no Brasil em 1808. Esse R carioca muitas vezes pode até substituir o S chiado. Você pode encontrar um carioca que fala mermo em vez de mesmo, ou Sim. R$10 em vez de R$10. Quando alguém quer caracterizar um carioca, dizer que carioca fala é mesmo, né? Tem uma explicação linguística para isso. Qual que é? Quando você tem sempre uma consoante sonora depois, a possibilidade de você ter essa aspiração é muito maior do que quando você tem um segmento, depois que a gente chama de segmento surdo. Tem ainda uma série de expressões e formas de falar que variam a depender da característica do falante. Região, escolaridade, classe social, contexto, sexo e por aí vai. Eu tô falando aqui de gírias específicas. Já é, mano. Vou brotar. Qual é, mané? Fé. Ainda serve pra me afirmar algo, tá ligado? Que alguém me perguntou. Ué, Rua, bora jogar bola. Ah, eu vou responder pra ele. Ainda. Ou até mesmo em detalhes, como falar tu em vez de moleque, você. o ainda é o pior de tudo. Moleque, o ainda é muito feio, viado. Moleque, o ainda é a pior expressão que o carioca já inventou, pô. Em algumas situações. Papo reto, tu é mó causeiro, meu irmão. Esquece. O fato é que o sotaque do Rio, como em qualquer outro estado, é formado por um conjunto de características. Só o S chiado não explica como o carioca fala. E nenhuma dessas formas de falar pode ser considerada certa ou errada. E também não existe isso de falar com ou sem sotaque. Todo mundo tem o seu, por mais que não perceba. Bom, esse é o primeiro episódio da nossa série sobre os sotaques do Brasil. Assim, eu sei que tem gente que não gosta do sotaque carioca, né? Moleque, só que a parada é uma só, moleque. O paulista, ele tem 5 sotaques, pô. Tem o sotaque do interior, tem o sotaque que é não ter sotaque, e tem o sotaque da moca, e tem o outro sotaque que ele é aquele sotaque que o paulista que fala pra dentro, né? Gente, vamos fazer uma reunião. O cara fala pra dentro. Tipo, moleque, o sotaque do Boça é o sotaque da moca, né?